alimentação para criança, aquela coisa. Doutor, fotografou uma dieta. A minha vizinha está dando essa dieta aqui para o bebê, mas será que eu não estou dando pouca coisa? Daí a dieta tinha grupo A, grupo B, grupo C de alimentos, e embaixo dizia que horário tinha que dar tanto para o grupo A. Eu fiquei pensando, gente, que neurose para uma criança de seis meses. E eu sei que eu comentando com ela assim, faz o seguinte, rasga esse papel e segue teu coração. Segue teu coração, não, vizinha. O que você tem que fazer com teu filho? É que esse tipo de coisa simples, né, que os pediatras faziam antes, agora não fazem mais, que eu acho que entra dentro dessa linha de apoio, né? Porque senão o terapeuta é terapêutico, mas não é uma terapia, porque às vezes elas não vão em busca, eles não se dão conta que precisam desse apoio, né? Mas eu vou puxar uma outra para o microfone aqui, ó. Eu acho que é sentimento de culpa. Sabe, o sentimento de culpa batendo assim, que ela todo um catálogo pronto. Eu nunca tinha discutido um filme na minha vida, assim, vou conversar com o filme. Não, mas é que estava meu ponto enquanto tu falava que uma coisa que me impactou nesse filme foi exatamente o personagem principal. Como é que esse menino resistiu a tudo aquilo que foi apresentado no filme, né? E realmente foi, ele conseguiu vencer o colégio, ele não reprovou, ele se envolveu com drogas, como nos Estados Unidos é uma coisa extremamente habitual, e aqui também, né? E cá entre nós, né? Mais na faculdade que na escola, pra gente, né? Nossa realidade até está mais na faculdade que na escola, isso. E ele conseguiu se construir, né? Mas a que custos, né? Então, durante a tua fala, eu estava imaginando, né, qual é o lastro que ele teve, né? Ele não teve uma família constituída formalmente, um pai e uma mãe, né? Muito pelo contrário, ele teve uma família que foi trocando, né? Os pais eram bastante agressores, né? Humilhavam eles, ele passava por situações de escola que eram ruins, né? O que ele teve ao longo dos 12 anos, pelo menos o personagem teve ao longo dos 12 anos, e certamente nos primeiros 6, 7 anos ele teve também, que era comum o tempo todo. Para quem viu o filme, ele teve uma mãe que amava ele. E ele, irmã, tô pegando só o Jason, né? Teve uma menina junto, Jason é um assassino. O Mason. Ele teve uma mãe que amava ele, do jeito dela. E era visível o esforço que aquela mulher fazia aos trancos e barrancos para poder se dedicar a eles como mãe. Eu acho que esse foi o ponto que estruturou esse menino, né, ao longo do tempo, né? O quanto é importante numa estrutura familiar a criança se sentir amada, né? Por mais que as estruturas familiares hoje são as mais doidas possíveis e imaginárias, tu saber que tem alguém que te ama e cuida de ti é básico, né? Então, quando existe uma pessoa, pelo menos, né, que seja ou mãe ou pai, existe um elemento da família, que é aquele meu elemento de referência, e este elemento eu sei que gosta de mim, por mais que esteja caminhos extremamente estranhos ou diferentes do entorno, né, eu tenho alguém que gosta de mim. A partir dali tu tem uma estrutura, porque um conceito claro, se tu te sente amado, tu tem capacidade de te amar, né? E automaticamente no futuro de amar alguém, né? É uma consequência mais do que óbvia, né? E ela conseguiu passar isso para ele, né? Para ele e para a irmã também, né? De que eles eram amados realmente por ela. E a partir dali ele pôde fazer o processo também de adolescência, que foi de separação, que eu acho que é uma coisa muito importante. Se tu está vinculado a alguém, tu consegue fazer o teu processo de dessimbiótização, que é uma necessidade, né, como eu disse, da adolescência. Tu tem que te independizar e tu tem que te encontrar como ser humano. Para que tu te separe, tu tem que estar ligado. Se tu não está ligado, tu não te separa, né? Para que tu alce voo, tu tem que, no mínimo, ter uma base firme para dar um impulso. Se tu tem uma base fofa, tu não vai para lugar nenhum, né? Suba em cima do colchão d'água e tentem dar um pulo. Não vai. Agora, se está em concreto, tu consegue dar um impulso e pular, né? Então, isso ela deu para eles, né? E essa base é um afeto que ela tinha por eles, né? Para a partir dali ele foi quebrando as barreiras, foi se identificando, foi se achando, né? E foi se identificando. E ele é muito parecido com ela ao longo da história. Eu acho que ele traz muita característica dele, traz a característica do pai. Porque do jeito que este pai era, por mais distante que ele pudesse ser do ponto de vista físico, mas ele era presente afetivamente com essas crianças, ele conseguia pontuar para ele coisas de que eram os conceitos de vida que ele tinha.
Isso eu também acho uma coisa importante. As relações hoje são muito diversas, né? Muita frequência, realmente. Hoje em dia, agora com a guarda compartilhada, é uma semana na casa de uma semana na casa do outro, uma semana na casa de uma semana na casa do outro, né? O que aparentemente seria um grande caos, tem famílias trabalhando muito bem com esse conceito e adolescentes se dando muito bem com esse conceito e entendendo muito bem o que é uma casa, o que é outra, desde que os dois não briguem, né? Não entre na casa de um falando mal do outro e vice-versa, né? Porque as coisas, né? Então, ele teve esse pai que conseguiu orientar, então ele sabia que ele tinha um pai, tanto que teve uma cena com o terceiro marido dela, ou o segundo pai adotivo dele, que o cara estava dando uma xingada nele, um gurizão lá de 16 anos, quase 17 anos, e o cara olhou para ele assim, cara, tu não é meu pai. Virou as costas e deixou o cara falando sozinho. Também foi sozinho daquele dia que eu entendi, ele foi embora também. O cara foi embora, tchau, não sou o pai mesmo, então foi embora. Né? Então, ele tinha o pai dele, ele sabia quem era o pai dele. Então, ele tinha esse referencial para que ele pudesse se estruturar e foi se construindo, né, dentro das coisas dele. Mas eu concordo contigo, acho que teve uma questão do olhar, né? Por mais atrapalhada que a mãe fosse, tem a questão do olhar, e eu acho que isso ficou muito claro na profissão que ele escolheu. Ele fotografava e fotografava coisas importantes com o olhar, ele pegava situações importantes, o que me lembrou um pouquinho o filme Antes que o Mundo Acabe, não sei se vocês viram, que é de adolescentes também, tinha uma imagem super confusa do pai, e ele foi juntando, fotografando partes, e conseguiu juntar o pai com as fotos que o pai mandava. É muito bonito isso. E eu acho que tem isso, tem um olhar amoroso, tanto de pai quanto de mãe, eu acho. Porque o pai também dizia, apareceu ali na cena do boliche, tu quer fazer fácil? A vida não é assim. A vida não é assim. Eu queria ouvir um pouco vocês em relação a... foi comentado assim que ele chega na faculdade, mas ele não sabe bem ainda o que quer, né? E eu queria ouvir vocês um pouco, que será que esse não saber o que ele queria e ainda um pouco perdido tem a ver, não é, com toda a trajetória dele, com toda a questão familiar dele, ou é algo, vamos dizer assim, normal, não é? Um guri ou uma guria, enfim, nesta fase, né, ainda não saber bem o que quer da vida, né? Eu acho que é normal, mas eu queria ouvir um pouco vocês a respeito disso, assim. Sabe que eu tenho uma invocação com a palavra normal. Eu usei o normal porque na verdade... Não, eu tô brincando, eu tenho uma invocação. É o esperado, na verdade. Se eu ligar hoje pro Fernandinho Beramado, quem sabe quem é o Fernandinho Beramado? Se eu ligar para ele hoje e dizer, cara, quantos tu matou hoje? Assim, normal, cara. Tô brincando. Comum. Eu diria assim, o processo todo de amadurecimento, né, e isso é uma coisa que eu vejo que a sociedade, principalmente a escola, tem uma mania de deixar as coisas herméticas, né? Tem a impressão que tu tem cada série, todo mundo tem que se comportar exatamente igual, e se tu não está te comportando daquela maneira, tu é escorraçado, criticado, debochado muitas vezes. Então, tanto pelo aquele que acelera o tempo, quanto pelo aquele que desacelera o tempo, né? Alguns são muito rápidos e a professora não suporta porque ele está indo adiante e eu não estou dando conta da tua solicitação, ou porque tu não está dando conta do que eu estou solicitando e eu não sei qual é o pensamento, mas talvez entre eles tu não está me respeitando, não está me valorizando, não sei. Mas essa questão da velocidade é uma coisa que deveria se respeitar mais. O processo de adolescência ele vai acontecer exatamente igual para todo mundo, gente. Se vocês pegarem lá, 300 décadas atrás, e falarem igual dos adolescentes, o processo era o mesmo. A gente vai pensar hoje, dizem que os índios não têm adolescência. A gente tem adolescência, é uma semana só, mas tem adolescência. Não sei se você sabe como é que é o processo de adolescência dos índios, né? Alguém sabe? Não. Então você suscita é assim, tu é criança e tu te comporta como criança e quase que tu pensa como criança até o momento em que teu corpo se desenvolve, tu chega a um estágio físico de desenvolvimento semelhante ao de adulto. Ou seja, hoje diríamos um gurizão de 16 anos de idade, né? Então, até a tribo determinar, tu vai sendo criança até chegar nesse estágio físico que o chefe da tribo, esse cara já chegou no tamanho, na força suficiente.
Então, a partir dali, inicia a adolescência dele. A adolescência dele é o seguinte: dão para ele um tacape, uma flecha, levam ele para o alto do morro, no meio da mata fechada, dão para ele água, um pouco de água, então assim, ó, aqui tem tantas luas, ele tem que ficar não sei quantas luas, ele tem que sobreviver na mata. Ninguém pode ajudar ele a viver sozinho. Ele só leva a roupa do corpo e uma garrafinha, uma bombona de água, uma botija d'água para ele beber no começo, o resto rale-se, né? E a partir de passar, se não me engano, são 4 luas, eu não me lembro exatamente, são 4 luas, o que daria mais ou menos um mês, né? Um pouco mais, né? Uma lua é um mês, né? Uma semana, né? É um mês mais ou menos. Passado 4 luas ele pode voltar. No que ele volta à tribo, ele tem uma oca dele e está aguardando ele a esposa que ele vai receber da tribo, né? E aí tem todo um cerimonial, né? E esse cerimonial de casamento onde ele assume a vida adulta. A partir dali ele tem uma oca que é dele, uma esposa, ele vai criar filhos. Então, na realidade, ele sai da infância e em um mês ele volta, ele está na vida adulta dele. Todo o processo de autoconhecimento, de libertação, de viver sozinho, de saber quem ele é, sozinho no meio do mato. Uma coisa meio grotesca, né? Mas acontece. De qualquer forma, é só um exemplo. Então, esse processo ele vai acontecer com todo mundo. Para alguns mais devagar, outros não. Hoje, essa gurizada está chegando para escolher a profissão com 17 anos. Gente, alguns nem completaram o desenvolvimento neurológico deles aí. A gente sabe que a capacidade global do cérebro de atingir um raciocínio pleno é a partir dos 16 anos de idade, em média 16, 17 anos. Aos 18, a grande maioria tem ele completo. O que é esse processo para quem já estiver chovendo uma olhada, para quem sabe, mas vou colocar. Nós nascemos com todos os nossos neurônios, nenhum deles se comunica. Eles estão lá paradinhos do lado do outro e nenhum fala com o outro. Eles só vão se comunicando conforme eles vão recebendo uma camada chamada de mielina em torno dos neurônios que permite a comunicação. Detalhes bem simplórios, né? Essa mielinização dos cromossomos que permite a comunicação efetiva entre eles, ela acontece do centro do cérebro, na parte posterior, em direção à frente e indo para os lados. Então imagine alguma coisa assim, tem até um videozinho na internet que mostra um cérebro que vai ficando azulado, assim, né? Então esse azul vai tomando aqui de trás, vem indo para frente, por cima, do lado, e ele se completa na parte frontal. É a última parte que é mielinizada por completo. Então, durante todo o processo da fecundação em diante, nós estamos recebendo estímulos e armazenando memórias auditivas, sensitivas, né, visuais, né, conhecimentos e tudo mais. Só que está tudo sendo guardado em lugares separados. Quando a gente é pequeno, a gente pega coisa imediata, mas a gente não consegue conectar a memória de ontem com a de ontem e raciocinar para amanhã. Esse processo só faz a partir do completo funcionamento do cérebro, que é 16, 17 anos. Tem gente que só adquire aos 18. Tem gente que nunca tinha. Tem gente que nunca tinha. É a minoria, mas tem gente que não atinge. Por que eu fiz toda essa volta, né, chatinha? Né? Saber o que eu vou ser do futuro precisa, no mínimo, que o teu cérebro esteja totalmente funcionando. Para daí tu começar a fazer as elaborações, todos os pensamentos, testar coisas, de repente testar algo aqui, algo ali, e poder ver, isso aqui me interessa ou não me interessa. Tem pessoas que vêm com essa coisa muito de cedo, né? Porque nasceram, tiveram outras oportunidades, não sei, porque foram muito convencidos, às vezes, né? Às vezes as pessoas são muito convencidas e não estão conseguindo abrir o leque, né? E fica com uma visão muito fechada e acha que é só aquilo. E ali, se um dia consideram que está errado, não voltam mais atrás porque não dá tempo, né? Outros não, outros estão tão abertos que a pessoa realmente tem que construir sozinho, totalmente sozinho, que eu acho que é o caso desse menino. Ele teve que construir sozinho o futuro dele, né? O que ele fazia, porque o pai era um exemplo interessante, porque também não tinha se achado. Ele veio a se achar e nem sei o que ele fazia no final, né? Eu te juro que eu fiquei não captei a profissão que ele tinha no futuro. Ele não sabia muito claro o que ele era. E a mãe estava em constante insatisfação. Ele é um amigo, ele fazia música. Mas era uma coisa solta. Uma coisa adolescente, assim. Mas parece que ele mudava de emprego, assim, ele foi corretor. Mas eu acho que é a mesma profissão que ele e o diretor tinham, porque eles eram amigos. Sim, mas de qualquer forma é uma coisa. Não era uma coisa clara. E eu acho que para o menino também não era claro quem era aquele pai, né? Qual era a estrutura, que exemplo ele tinha a ser seguido, né? Se ele tivesse um pai, talvez tivesse uma profissão fixa, talvez aquilo
uau, meu ídolo, vou seguir, mas ele não tinha. E a mãe corria atrás da máquina e só sofria, então eu acho que ele não tinha muito o que construir. E era mais do que óbvio que ele chegasse nessa idade bem assim, né? A única coisa que ele tinha era a fotografia. Universitária, Professora. Sim, a professora. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Bastante natural que ele chegue nessa fase e saindo do filme na vida real, é muito comum que eles cheguem na universidade, para aqueles que têm acesso à universidade, o direito de escolher essa profissão. A grande parcela da nossa população não tem esse direito, eles têm que arranjar alguma coisa para trabalhar, né? Então, mas pensando naqueles que têm o direito de escolher, né, ainda conseguem escolher, muitos estão chegando com 18 anos totalmente assim, voando, realmente ainda. Eles precisam de um tempo, vai depender da bagagem de cada um. Não sei se eu li dentro da sua linha. Difícil escolher uma profissão para a vida inteira, né? Em princípio, para a vida inteira, nessa fase, né? Quando a coisa aperta no consultório, eu fico pensando muito se eu não devia ter uma loja, se eu não devia fazer teatro, que é o nosso próximo encontro aí do Ciranda. Mas não vai longe. Se eu fosse seguir até a própria linha, entrei na faculdade querendo, bom, medicina eu sempre pensei em fazer. Eu disse que ia ser ginecologista. Até o 4º ano, tudo eu focava para ginecologia. No 4º ano eu estava assim, gente, não é ginecologia, daí eu fui para pediatria. Acabei pediatria no 6º ano, comecei a fazer minha especialização em pediatria e eu comecei a notar que não era exatamente pediatria que eu queria, eu parti para adolescência. Né? Aí eu estava no meio da adolescência e falei, mas está faltando alguma coisa diferente. Daí eu fui para endócrino, depois eu fui medicina de família, hoje eu estou me aprofundando em programação neurolinguística, eu te juro que eu não sei onde é que eu vou parar. Eu queria agradecer então a Ana Rita e o Alberto por terem aceito o convite. É um Ciranda muito especial para nós, porque é o primeiro do ano. Estava toda a comissão na torcida que ganhasse o Oscar, não ganhou, a gente estava de noite no WhatsApp, todo mundo torcendo, mas acho que não diminuiu, né, o público e está muito bom. Eu fui das que saí do cinema e amei o filme, acho justamente por ter sido em pedacinhos, não tinha um roteiro prévio, obviamente, né, porque vão sendo os acontecimentos da vida, e Harry Potter, e 11 de setembro, e PlayStation 3, e tudo vai aparecendo o que foi acontecendo, e acho que fica mais próximo da vida, porque é muito lindo ver uma história com início, meio e fim, mas geralmente a vida não é assim, né, a gente vai fazendo a cada instante, então eu adorei o filme. E eu queria também perguntar para vocês, o que vocês acharam? Eu achei ele muito pouco rebelde para estar passando por uma adolescência e por passar por tantas dificuldades também. Acho que o máximo que ele reagiu foi essa cena da varanda, que ele disse pro padrasto que não era pai dele, né? Mas eu ficava toda hora com vontade que em algum momento ele gritasse, nem bater a porta do quarto ele não batia, né? E aí ficar pensando assim, quem ele vai ser como adulto, será que ele poderia? Claro, não tem como prever isso, né? Mas será que ele seria um adulto mais saudável se pudesse ter reclamado um pouco mais na adolescência? Será que ele vai guardar muito mais sofrimento por ter silenciado? Queria ver a opinião de vocês. Não, pode. Vai lá, Quanto mais rígido for o ambiente em que um adolescente tiver, uma criança tiver inserida, mais vai ser a dificuldade e mais intensa vai ser a luta para que ele se desvincule, se desimbiotize e se estruture como indivíduo. Então, se tem uma família muito rígida, muito impositiva, tu vai ter duas possibilidades. Ou uma pessoa nula, anulada por não ter força interior para poder cortar o vínculo e dizer, não, para, daqui para frente quem manda sou eu, e ele pode se tornar, estou pegando dois extremos, tá? Então, um extremo é esse, uma pessoa que vai ser nula e vai sair dali, ele vai seguir uma jornada profissional estabelecida por esse meio familiar, porque o meio familiar assim deseja, vai acabar achando outras pessoas que vão lhe comandar e vai passar a ser subordinado, de repente, a vida inteira e talvez nem se dando conta da insatisfação, pegando um extremo. O outro extremo, ele sai dessa rigidez com uma explosão muito grande. E aí ele quebra todos os laços e parte para as coisas opostas total para poder botar muito claro e com a mesma força de que eu não quero ser assim, não vou ser assim, então ele parte para o extremo oposto. Então nós temos os rebeldes. O que eu enxergo na parte do Mason? Ele não tinha a estrutura dele era muito solta. Né? Era um pai que não tinha muitas regras, ele não era uma pessoa séria que impunha coisas, ele estava lá só na brincadeira, então qualquer coisa que o filho fizesse estava bom.
Então ele não tinha muito que se rebelar contra aquele pai, porque aquele pai era o verdadeiro adolescente junto com ele, né? E ao mesmo tempo uma mãe que, por mais que ela tinha muito foco em cuidar deles, ela não dava estrutura, ela delegava essas regras para os pais, né? que ela arranjava, né? Então ela transferia para os maridos que ela conseguia o cuidado com os filhos. Só que eram sempre cuidados errôneos, né? E que acabavam sendo eliminados, né, por conta própria. Então esse cara não precisou se rebelar. A coisa foi, ele estava solto, né? Por isso que eu me questiono um pouco onde é que isso vai parar, se a gente se der segmento, né? Onde isso vai explodir em algum lugar. Porque tu precisa de uma certa forma quebrar esse vínculo, fazer essa explosão por menor, mais leve que ela seja. Apesar que ele fez, se a gente for pensar, ele fez. Ele se rebelava contra as aulas, ele não ia nas aulas, né? Ele usava drogas de vez em quando, ele não chegava no horário, ele tinha a rebeldia dele, ele tinha de alguma maneira. Mas para dizer assim, do ponto de vista de estrutura dele, de personalidade, ele era um cara quieto, que foi se mantendo, e não tinha muito por que brigar, porque as coisas aconteciam, né? Não tinha um pai que cobrava, quando os pais cobravam, eram mandados embora, e eu acho que dentro disso, acho que ele tinha uma certa... não tinha necessidade de ser tão rebelde, mas ele tinha as rebeldias dele, de alguma forma. Mas tem a cena do pai, que ele está no carro, e ele pega o carro, que o pai tinha prometido, né? E também ele estava com uma expectativa que ele pudesse bancar. Eu também fiquei com essa sensação, né? mais... Essa cena do carro é interessante. Quando ele rapidamente... O significado que tinha aquilo, né? Uma coisa que ele sonhava em ter, algo da infância dele, que queria jogar com ele, o pai despachou, né? Então a sensação que eu vi é que ele perdeu um objeto que seria o símbolo de tudo que ele tinha na infância, né? Da conexão dele com a infância e com o pai, e o pai despachou de uma coisa daquela cena. Eu achei bem forte por mim. É uma cena que a gente sentiu e parece que aquilo ali ficou solto, né? Mas daí isso também a gente pode pensar que talvez é que ele desde muito cedo ele foi acostumado a ter essas perdas, que são consideradas perdas fortes ali, no momento que vocês falaram que eles tinham um meio social deles, que eram os irmãos, e do nada houve uma ruptura direta e muito rápida. Então talvez ele internamente tenha sabido lidar com isso, digamos assim. Acho que o filme não deixa isso claro para nós, como era a interpretação interna dele, porque tipo, ele foi muito acostumado a ter um pouco, mas também ser tirado. Ele teve que, digamos assim, aprender a conduzir as coisas da maneira, digamos, que ele não precisasse explodir. Que nem, tipo, tu falaste que ele não dava horário, que ele simplesmente saía, ele fazia o que ele queria, ele não dizia onde ele ia, não tinha horário. Então não tinha alguém que desse, digamos assim, um suporte para que ele pudesse, digamos, construir a personalidade dele mais forte, porque não era necessário, ele não foi estimulado dessa forma. Daí talvez a gente possa pensar, assim, mais ou menos nesse viés, que, tipo, por que ele explodiu com o pai se ele já tinha passado por tantas perdas, e perdas fortes e tão dolorosas quanto essa do carro, que tinha uma representação simbólica para ele muito forte, e ele havia sobrevivido depois de tudo isso. Entende? Talvez ele não achasse necessário usar, digamos, a força interior dele nisso. Sei lá, eu pensei nisso, assim, enquanto vocês falavam. Eu só queria pensar uma coisa bem recorrente. Que eu achei que ficou muito, assim, uma ideia do que ele passou, de tudo que ele passou. E eu acho que dentro disso que a Aline estava provocando, né? Daqui a pouco, por que ele não se rebelou, eu não sei, mas me veio muitas questões da individualidade dele, da questão de intersubjetivação. Porque ele e a irmã passaram pelas mesmas coisas, se tornaram pessoas diferentes. Mas ele muito mais introvertido, ela muito mais extrovertida, ela muito mais apática a tudo que acontecia, enquanto parecia que ele absorvia mais as coisas que aconteciam. Então eu não sei se é tanto causa e efeito das coisas que eles sofreram, não tirando o peso de tudo isso, que eu acho que teve um peso enorme, mas eu acho que teve também esse processo que era de cada um deles, né? Então não sei se daqui a pouco eles se rebelariam ou não, tipo, independente do que ele fosse passar, né? Me passou essa ideia de que daqui a pouco seria algo da personalidade dele também, não sei.
Isso me faz lembrar a Norma Skosteg quando falava pra gente sobre caráter e temperamento, né? Acho que tu tá falando disso. Me falta também pensar um pouco nessa ter o dado da continuidade pra gente poder fazer maiores elucubrações ou tirar conclusões, né? Mas me ocorre duas coisas: o conceito de resiliência, né? Esse guri, então, sei lá, ser um guri mais resiliente, pensando positivamente, né? Que ele vai evoluir bem. E em questão de temperamento também, se ele era um menino mais tolerante, lembrando da irmã, né, que desde o começo mostrava já um temperamento, eu acho, né, e talvez já o início de coisas ali de personalidade, ainda muito incipiente, mas diferente dele. Não sei, talvez fosse um menino por temperamento mais tranquilo, assim, que precisa menos, né, não sei. Eu acho que talvez esse filme um dia seguir vai poder nos trazer muitas respostas. Talvez eu também fiquei pensando que foi muito enfatizada a fragilidade dessa mãe. Até que ponto dá para se rebelar diante de uma mãe tão frágil. Porque em alguns momentos eu acho que ele tinha uma ligação muito mais forte com a própria irmã dessa mãe. E acho que ele cuidava um pouco dela. Então, como é que eu me rebelar? Cuidava da mãe. Cuidava da mãe. Mas isso não impediu que ele fosse embora. Que ele se separasse. E eu acho que a cena final, acho que me deu uma coisa de esperança, porque aquela estrada enorme, ele feliz com aquela música lá, tipo, agora eu vou. O filme foca menos da menina, com certeza, né? Mas independente do filme, se nós pegarmos gênios, né? Gênios univitelinos, aqueles que foram da origem da mesma carga genética, um óvulo, um espermatozoide geram duas crianças, né? Nós temos temperamentos totalmente diferentes, alguns mais expansivos, outros menos expansivos, a gente tem essa diferença. E eles tinham personalidades bem distintas, né? A menina me passava uma sensação de uma insegurança muito grande, uma inércia, né? Insegura e estava insatisfeita, e ali ela ficava sempre com uma cara de que morreu, ninguém tinha enterrado. Ela era uma guria meio sem graça, talvez até pela história. Eu não sabia a história de como tinha sido construído o filme, né? Mas o fato de que ela estava querendo morrer, né? Não me tirem dessa história, né? Então acho que o filme deve ter sido construído em cima até das histórias deles. Eu teria que ler o prévio, acho que não tive tempo para isso, né? Mas a sensação que me passa é de um guri muito introspectivo. Muito introspectivo. Aquele era um rapaz que ele trabalhava internamente as coisas dele, ele observava. Ele estava muitos momentos, ele só observava, em todos os... Sempre quando tu via, ele estava lá olhando, observando. Né? Pega a última cena, que é a cena da festa de formatura, todo mundo lá, e ele só olhava para as pessoas, ele não interagia, não interagia do ponto de vista, ele não dizia quase que nada, né? Ele só observava as reações. Aquilo ele sempre foi assim. E a cena final do filme, que ele está sentado com a colega, né, lá na montanha, lá, e ela meio que propõe algo para ele não age, né? Porque ela praticamente diz para ele: me agarra ou não me agarra? E ele olhava para ela e ficava contemplativo, e aquilo ele vai digerindo dentro dele. Eu acho que é um rapaz que está muito dentro dele, né? Acho que o processo... E se expressa pela profissão que ele teve. Eu juro que fui curioso saber se esse cara tinha esse roteiro ou ele construiu o roteiro em cima dos próprios personagens, né? Do que os personagens trouxeram, eu não sei, né? Mas a expressão dele é pelo que ele gostava, né? Ele parava, daqui a pouco ele via lá um copo e ele gostava da gota que estava naquele canto do copo, e ele ficava olhando por vários ângulos, né? Então, a bomba d'água no meio das pedras, com a montanha no fundo, né? A sinaleira dos carros com uma lâmpada quebrada. Ele pegava os detalhes, ou enxergar o técnico de basquete, o jogador, através de 2 ou 3 transpassos de malha da rede, para ver como é que aquilo ficava. Ele estava sempre tendo um olhar profundo das coisas, é muito dele mesmo, né? Então acho que esse era o jeitão dele. E eu tenho a sensação que o André tem, eu tenho a sensação de que ele vai se encontrar e vai explodir como artista. Acho que ele deve explodir essa parte interna dele e vir para fora, assim, essa sensibilidade toda que ele tem, né? Porque no Oscar ele estava mais ou menos como no filme, né?
Bem parecido. Eu tinha nem o cabelo de verdade, dava assim, contemplativo. Porque, só dizer uma coisa, porque é difícil também, né? Um gurizinho de 6 anos, o que ele quer ser, né? Será que ele queria ser ator? Né? É, questão do futuro. Bom, gente, então a gente vai ter que encerrar, né? Agradecendo muito mais uma vez a presença do Alberto e da Ana Rita e de todos vocês aqui, né, nesse nosso primeiro Ciranda. Deixando já o convite para o nosso próximo, o Ciranda Cultural, para quem não conhece, é uma atividade que acontece sempre na última sexta-feira do mês, nesse horário, aqui no CEAPIA, né? O próximo é Adolescência em Cena, Jovens no Teatro. Vai ter uma professora de literatura e teatro, um aluno, um adolescente, um jovem que trabalha com teatro, que estuda teatro. A gente vai contar com a presença da psicóloga e supervisora aqui do CEAP, a Annelise Recchia, que está aqui também hoje nos prestigiando, né? Então, acho que é uma atividade para a gente seguir pensando aí a adolescência. E vamos ter também, seguindo a nossa agenda científica esse ano, a jornada anual, nossa 36ª jornada anual, que vai ser nos dias 28 e 29 de agosto na ANRI, e que aí vai ser um momento para a gente poder parar e pensar um pouco sobre a infância, né? Então, sobre os desafios e as exigências da infância hoje. Tá? Depois vocês podem ir acompanhando também através do nosso site as informações e o programa que ainda está sendo elaborado. O CEAPIA tem uma publicação, CEAPIA é uma revista, né? Nós já temos, não sei quantos, vários, aí alguém me ajuda em que edição nós já estamos, que estão sendo hoje comercializados lá nessa recepção, se alguém quiser conhecer. Tá bom? Então, muito obrigada e até dia 24 de abril. Manda a Marília voltar. Ah, ela é essa aí. Ai, é muito estranho, né? É muito estranho quando é minha na praia. Tu não viu como eu tenho essa de ai, eu tava mal arrumada? É muito estranho quando a gente se pega nessas coisas de que ridícula, sabe? É muito estranho. Vamos tirar aqui. Vai fazer a gente. Descendo o tempo. Depois de ver se quer uma vida do pedestre. Ali, E a gente não vem. Depois a gente já eu tenho e-mail dela. Ana Rita pra te a Denise é Débora. Vamos lá. Vamos tirar. A Denise é Débora fugiu. A Denise é Débora. Já foram. E a Marília tá aqui também. Ah, entendi. Pra trás. A gente tá lá em cima. Tá na recepção, né? A revista tá lá. Tá na recepção. Vamos lá, pessoal. Sorriso. Mais uma, peraí. Dá uma olhada, gente. Tá ótimo.
E dia 24 eu vou botar aí, agora que eu lembrei. Então tá, então vou ter o próximo referência. E aí a gente fala disso, né? Não, mas tem um jeito.